ao nosso culinário mais um dia. Olá pessoal, bom dia ou boa tarde para você. Hoje nós vamos de pão caseiro. É uma receita bem econômica, muito simples, muito fácil. E o melhor de tudo, você não precisa de ficar sovando por tanto tempo. Apenas respeitar o tempo de crescimento. Vamos lá então. Deixa eu chegar o seu banquinho para cá um pouquinho. O Henrique é o nosso ajudante de hoje, por isso ele já deu o bom dia e bem-vindo à nossa culinária. Nós vamos precisar de 3 xícaras e meia, quase 4 xícaras de trigo. Então vamos lá. Você vai colocando aqui dentro do papai. Chega para cá um pouquinho, Henrique. Aí coloca aqui dentro. Pode virar assim. Aí. 3 xícaras e meia, quase 4 xícaras de trigo. Eu vou encher a quarta de maneira completa, só que nós não vamos colocar toda. Isso. Agora nós vamos usar o fermento biológico seco. Nesse pacotinho ele vem 10 gramas. Nós precisamos de 5 gramas, então metade desse pacotinho. O meu já está aberto e eu já havia utilizado numa outra receita metade. Então eu vou jogar todo o restante que eu tenho aqui. Nós vamos misturar com uma colher esses 2 ingredientes secos. As 3 xícaras e meia de trigo e 5 gramas de fermento biológico. Vamos abrir um buraquinho no meio. Deixa eu aproximar aqui da câmera para vocês verem. A gente faz um buraquinho como se fosse um vulcão. Nesse buraquinho nós vamos colocar 2 colheres rasas de açúcar. Aí coloca aí para o papai a outra. Isso. 1 colher de cafezinho de sal. Vamos colocar um ovo inteiro. E agora, por último, nós vamos acrescentar 2 colheres de sopa de óleo. Segura aí pra gente. Por último, 1 xícara de água gelada. E agora nós vamos mexer. Enquanto a gente mexe aqui, vou repetir a receita para você aí. 3 xícaras e meia de farinha de trigo, 5 gramas de fermento biológico seco, 2 colheres rasas de sopa de açúcar, 2 colheres de óleo, 1 colherzinha de café de sal e 1 xícara de água gelada. Não se esqueça, 1 xícara de água gelada. Eu me perdi aqui, eu não sei se eu disse de novo, as 2 colheres de sopa de óleo. Se eu não disse aí na repetição, estou falando agora. É uma receita bem econômica, vocês viram, de ingredientes que a gente tem em casa. Talvez o único que a gente não tenha em casa a princípio seja o fermento biológico. Mas aí em padaria a gente encontra.
o melhor de tudo é que, por exemplo, para uma pessoa que é diabética, deixa eu trocar de lugar, filho, senão você não aparece. Para uma pessoa que é diabética, vai apenas 2 colheres de sopa de açúcar. Não é um pão tão doce assim. Dá para você dar aquela escapulidinha e comer uma fatiazinha de pão. Ah, um detalhe. Se você quiser substituir o açúcar cristal que nós utilizamos por aquele adoçante granulado, você pode, eu esqueci o nome agora, até porque ele não faz parte da minha dieta aqui de casa, do nosso cardápio. Mas se você quiser substituir pelo adoçante, pode sem problema nenhum. Se quiser utilizar açúcar refinado, também pode utilizar, não há problema nenhum. A nossa massa já está prontinha, agora nós só precisamos deixar descansar. Olha como ficou a massa. Nós vamos deixar descansar, só que ao invés de nós cobrirmos com um pano, nós vamos cobrir com plástico filme. Eu vou cobrir aqui, preciso lavar as mãos, então já estou adiantando, porque eu vou dar pausa no vídeo enquanto o pão cresce. Eu vou cobrir com plástico filme e aí vai ficar coberto em tempo de crescimento entre 50 minutos a 1 hora. Depende também do clima do dia, ok? Então agora apenas cubra com plástico filme. Se não tiver, você pode colocar também, logicamente, um pano de prato ou algum tecido que mantenha ele abafadinho. Eu vou utilizar o plástico filme porque parece que acelera um pouquinho mais o crescimento, por ficar mais vedado a vasilha, ok? Daqui a pouco nós voltamos. Bom dia! Seja bem-vindo de novo. Voltamos então ao nosso vídeo. Nós deixamos já o pão crescendo. Como eu disse, eu coloquei o plástico filme por cima. Aí ele vai dando até uma estufadinha. Olha, porque vai crescendo. Vai cortar um pouquinho da minha cabeça, mas para você ver que o resultado, olha, o pão já cresceu bem. Nós vamos tirar o plástico filme. Ficou bem mole, né? Mas ele cresceu, é assim mesmo. É. Agora nós vamos polvilhar um pouquinho de trigo em cima, só para a gente remover a massa de dentro da vasilha. Aham. Deixa eu mostrar para vocês como ficou a massa. Eu acho que vai cair fora. Vou remover da minha vasilha. Bolinha? Vai fazer bolinha? Agora a gente vai fazer umas bolinhas. Que legal. Nós vamos apertar um pouco a massa. Deixa eu chegar um pouquinho mais para cá que vocês já visualizam melhor. É verdade. Eu joguei um pouquinho de trigo só na pia para não grudar. Eu vou amassar agora esse pão, amassar num sentido de abrir. E depois fazer bola. Calma aí, bolinhas daqui a pouco. Agora nós vamos fazer uma cruz, cortando em 4 partes. Em 4 partes. Depois nós vamos fazer um X, para darem 8 partes. Também faz um X. Primeiro cruz, e depois assim, aí depois um X, hein? Isso. Aí aqui agora você tem como se fosse um pedaço de pizza. Isso, um pedaço de pizza. Como que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar. Deixa eu fazer para cá. Vai cortar minha cabeça, mas não tem problema. Ó, dobre uma, duas, 3, 4. De novo. Uma, duas, 3, 4. Ok? Agora nós vamos fazer meio que como se fosse uma bolinha. Enfiei o meu polegar aqui dentro e eu estou fazendo meio que a espécie de uma bolinha. Ficou meio mais ou menos assim, olha. Aqui eu já tenho uma forma
daquela com furo no meio que nós usamos para um bolo, para um pudim tradicional. Untada com margarina. Não, untada com margarina e trigo. E aí eu vou colocar então essas 8 bolinhas aqui na minha forma. Como que eu vou espalhar? Eu vou colocar uma aqui, outra aqui, aqui e aqui e depois vou preencher. Eu vou dar pause, porque senão vocês vão ter que ficar aí por um bom tempo assistindo o vídeo, eu apenas fazendo as bolinhas. Vou só pegar mais uma vez para você ver como que nós fizemos. Juntei ao meio 1, 2, 3, 4. De novo. 1, 2, 3, 4. Coloquei meu polegar aqui dentro e agora eu vou juntando meio que as pontinhas. É como se a gente estivesse fazendo um processo de amassar o pão, ok? 4 vezes. 4 vezes. Feita a bolinha, vou colocar do outro lado. Vou dar pause e eu já... Fizemos as bolinhas e colocamos na forma. Agora eu vou repetir o processo. Vou colocar o plástico filme em cima dessa forma e eu vou deixar descansar por mais uns 40 a 50 minutos. Pra crescer, né, pai? Pra crescer. Igual naquela hora. E lembre-se, não se esqueça nas bolinhas, porque senão vai ficar escuro, né? Henrique. Vamos lá então. Plástico filme. Agora eu vou deixar crescer mais um pouquinho. Não, no forno ainda não. Vou deixar crescer mais um pouquinho. Assim que crescer, eu já coloco para assar, mas eu volto antes. Então, ao invés de dar pause no vídeo anterior, eu dei stop. E aí eu tinha colocado o nosso pãozinho com aquelas 8 bolinhas na forma para crescer. Por cima eu coloquei o plástico filme e disse que voltaria para mostrar o resultado para vocês antes de colocá-lo no forno. Eu acabei tirando uma foto, que é a foto que vai aparecer no post inicial da aula de culinária de hoje, para mostrar para vocês que realmente o pão cresceu. Vou retirar agora do forno e ao retirar do forno vou dar 3 sugestões para você concluir o seu pão. Olha como fica moreninho e bacana. Agora, 3 opções para a gente finalizar o pão. A primeira delas é pegar manteiga sem sal, preste atenção, manteiga sem sal, ou então margarina, e vir com um pincel e pincelar sobre o pão com ele ainda morninho, quente como está. Porque em cima dele, deixa eu só colocar aqui, em cima dele fica uma casquinha mais crocante, para dar uma amolecida nessa casquinha. Então você pode pincelar a margarina ou então a manteiga sem sal, a seu critério. Não quero pincelar com manteiga sem sal ou margarina. Pegue um dedinho de água em uma xícara com 3 colheres de açúcar cristal e mexa bem até dissolver esse açúcar. Venha e pincele por cima do pão e volte no forno só por alguns instantes ou aproveite o calor do forno para dar essa caramelizada por cima. Eu vou desenformar o meu o meu pão e eu vou colocar goiabada. Aqui eu já derreti um pouco de goiabada com um pouquinho de água. E aí então, já derretido, eu vou colocar sobre o meu pão desenformado e vou salpicar coco ralado, ok? Essa vai ser a opção que nós vamos utilizar, mas aí fica a seu critério. Não quero nenhuma dessas opções, sem problema nenhum. Uma sugestão é, depois que o pão também cresceu, você pode pincelar uma gema e colocar para assar apenas. Fica a seu critério, ok? Só vou esperar esfriar um pouquinho para desenformar o pão e passar a minha goiabada e volto com o resultado para vocês. Dessa vez apertando pause e não stop. Desenformei o pão e olhe só como que fica bonito. Agora eu vou colocar a goiabada por cima e salpicar o coco.
Já volto com o resultado. Eu utilizei um pincel para facilitar um pouquinho no espalhar a minha goiabada derretida. E agora, por último, vamos salpicar um pouquinho de coco. O resultado é este. Pão caseiro, prontinho, apenas agora coar o café e bom apetite!